Outro grande clube do Rio que viveu uma segunda-feira agitada foi o Botafogo, com a apresentação de seu novo treinador, David Ancelotti. Eu sou o treinador do Botafogo. Minha concentração, minha entrega, não sei se é português, é para o clube. Estou comprometido com o clube. Agora, até o final da temporada, eu vou estar 100% com o Botafogo e minha cabeça está com o clube. Falando com meu pai, ele está muito feliz de ter me perto como filho. Eu também, de estar perto dele aqui no Rio. Ele também pensa como eu, que para começar a minha trajetória não tem um clube melhor, um lugar melhor. Falo português porque tenho capacidade de aprender rápido, é verdade. Já falei com os jogadores, muitos falam também castelhano, espanhol. Acredito que tenho que fazer isso por respeito ao clube, a torcedores, a profissionais, jogadores. Então, me esforço muito para aprender rápido. Sim, quando eu fui na seleção em junho, eu não sabia uma palavra, mas agora falo um pouco mais. André, literalmente a lição de casa ele fez. Vamos fazer aqui uma relação que não é direta, mas espero que o fã de esportes entenda o que eu quero dizer. Se a velocidade de compreensão e adaptação dos problemas e das dificuldades do futebol brasileiro pelo Ancelotti for comparável à velocidade com a qual ele aprendeu a se comunicar dessa forma em português, o Botafogo não terá nenhum tipo de problema sob o comando dele. E se isso for hereditário, o pai aprender tão rápido, melhor ainda. Aparentemente não é, né? Porque ele já disse que o pai tem um pouco mais de dificuldade para aprender línguas. A língua, Embora ele tenha falado espanhol durante todo o seu período no Real Madrid. Não lembro dele ter falado alemão na temporada em que dirigiu o Bayern de Munique, mas já passou em diversos lugares, trabalhou na Inglaterra. O Carlo Ancelotti, o pai do David, é um cara de absoluta experiência no futebol. Agora, na questão de idiomas, acho que o filho já o superou. E isso é muito bom para o Botafogo. Não determina nada, né, Bruno? A gente falou sobre isso no Sport Center segunda edição com o Rafael Marques e com a Gláucia Santiago. Não é obrigatório, não é essencial, mas da mesma forma que a gente elogia fora do Brasil os senadores que saem da Inglaterra para falar alemão na Alemanha, italiano na Itália, alguém que faz isso e vem da elite do jogo demonstra, primeiro, respeito pela cultura local e pela opinião pública com quem ele está trabalhando. E também faz um gesto gentil de se comunicar e de mostrar: estou fazendo o que está ao meu alcance para que a comunicação entre nós seja a melhor possível. Dentro do clube, claro, ele tem vantagens por causa disso, ao falar com um elenco de jogadores brasileiros. E quando ele vai se comunicar, como fez dessa vez, nas entrevistas que ele der, ele vai ter melhores chances, com a confiança que ele tem para falar em português, de passar as mensagens que ele quer passar. Ele precisou ali, ou fez questão de, nas primeiras respostas, deixar claro que não tem mais relação com a comissão técnica, quer dizer, tem a relação familiar, né? Mas não tem a relação profissional com a comissão técnica da seleção. Ele é 100% Botafogo. Isso é muito bom para o Botafogo, eu vejo com preocupação esse tipo de dupla jornada. Acho que, num primeiro momento, acho que todo mundo imaginou que talvez fosse isso, mas ele foi muito claro aí, né? Não existe problema de tradução, nada. Ele disse, não, minha dedicação é 100% ao Botafogo. E é ótimo para o Botafogo que seja assim. O próximo clássico, né? Estádio Mané Garrincha. Clássico do Rio de Janeiro em Brasília. Isso. Estádio Mané Garrincha. Aquele gramado horroroso, lamentável. Essa venda aí não tem sido boa pro Vasco. E nem para quem compra, porque o estádio não lota. Enfim, o Vasco dividiu o estádio com o Botafogo, até mais botafoguenses do que vascaínos. Hein? E o campo não, o Botafogo dominou, não teve divisão. Né? Porque o Botafogo, ainda que esteja modificando sua equipe,
é uma equipe bem melhor. Esse foi o lance polêmico. Foi pênalti, aí, veja o que só. você achou? Dominou com o braço, foi pênalti. Só que chamou o Daronco. Vem ver aqui que tem um pênalti. Só que tem falta antes do lance. Aí não dá para apitar o pênalti, porque teve uma falta do jogador do Botafogo no jogador do Vasco antes. O Botafogo, com seus novos jogadores, né? Então tem o Montoro, tem o Arthur Cabral. E aí vai ter gol. Né? Tem novos jogadores o Botafogo e vai ter um time bom, porque em ontem estreou quem? Ancelotinho, hein? Ancelotinho já colocou o time para funcionar. Sábado, sentiu alguma diferença? Aí eu percebi um time que está em modificação, porque muitos nomes mudaram, mas que já se entende. O que é difícil para uma semana de trabalho, praticamente, né? É bem difícil. Olha aí o Nathan Fernandes. Você tem saudades do Nathan Fernandes? Pois é, né? Então, nessa ele se atrapalhou. Mas o campo ajudou a escorregar, né? O campo é lamentável, tá? Fazer um jogo de futebol nesse campo, não dá nem para chamar de gramado isso aí, porque é areia pintada. Eita. Mas aí o Nathan Fernandes depois se acertou, tá? Ele aproveitou a jogada ali e fez o segundo gol do Botafogo. E com um Vasco que mostrou basicamente as mesmas dificuldades diante da paralisação, embora a gente saiba que o Fernando Diniz seja um técnico que dá resultado quando tem o tempo de treinamento, talvez o material humano seja muito limitado para você conseguir algo além de brigar contra os times do setor intermediário da classificação. Aliás, a classificação que a gente está vendo agora. Mostra aí. A gente vai ver que... Quem treinou? Melhorou? O Flamengo era líder, continuou líder, 27 pontos. Certo. O Cruzeiro era vice-líder. Deu uma chinelada no Grêmio. Ganhou também. Bragantino também ganhou. Olha aí. O Bahia, que também estava aqui em cima, também ganhou. O Palmeiras só não ganhou, sabe por quê? Porque não jogou. Tá? Porque todo mundo que estava aqui em cima ganhou. Mas e o Botafogo ganhou. Ia parar para treinar. Engraçado é que parece que só treinou quem estava aqui em cima. Aliás, um monte de time deu férias. O Fluminense não jogou, né? Aí a partir daqui, ó, o Ceará ganhou do Fortaleza, então o Ceará já estava mais aqui em cima, o Fortaleza mais lá pro fim. Quem estava mais para cima, se você for pegar praticamente todos os jogos, ganhou o time que tinha mais pontuação na hora da paralisação. Ou seja, então, tudo está como Dante. Exatamente, parece que vai ser tudo a mesma coisa. Quem tem time, que tem futebol, vai continuar ganhando no Campeonato Brasileiro, que tem o Flamengo como líder, que tem o Botafogo entre os 6 primeiros, que tem o Fluminense em 7º, porque o Fluminense não jogou, tem 2 partidas a menos o Fluminense, e que tem o Vasco lá do outro lado, caindo uma posição para 14º, com 13 pontos. Enfim, tá certo. Vamos lá. E agora essa semana tem campeonato, mas tem Copa Sul-Americana também. Tem muito futebol. Tabela do Brasileiro e depois a tabela de classificação dos palpites aqui, hein? Bonita a tabela do Brasileiro. Estamos chegando, hein? Você é bem clubista, hein, dona Raíssa? Tá bonita. O Vasco tá em quarto do grupo B ali. O Vasco tá no G4 do grupo B ali. Olha aqui, não tem todo mundo o mesmo número de jogos. Teve time que jogou ontem, ou sábado, teve time que não jogou, tem time que não vai jogar na rodada. Então vamos lá, Flamengo, primeiro colocado, 27 pontos em 12 jogos, Cruzeiro 27 em 13 jogos. Flamengo tem um jogo a menos. Tá certo? Isso tá, né? Tá certo. Bragantino tem um jogo a menos contra o Sport. Bragantino 26 em 13. Bragantino venceu, bateu o Corinthians, né, no finzinho. Sim. Bahia 24 pontos em 13, o Bahia ganhou também no finzinho. Palmeiras 22 em 11, Palmeiras não jogou na rodada, jogo adiado assim. Tem 2 a menos, né? Fluminense também tem 2 a menos. Botafogo, 6º lugar, depois da vitória sobre o Vasco. No sábado, o jogo foi sábado, foi 2-0 Botafogo em Brasília, Fluminense 20 pontos, só joga na quinta agora contra o Cruzeiro, voltando à sua dura realidade. Atlético Mineiro 20, Ceará 18, Mirassol 10º lugar. E aí, virando a página, Corinthians, Grêmio, Internacional, o Vasco perdeu na sua volta, depois de um mês, quero ouvir o Garone sobre isso. São Paulo, 15º, Santos, 16º, com 11 jogos apenas. E na zona do rebaixamento temos Vitória, que já jogou, Fortaleza, me desculpe, Fortaleza, Juventude e o Sport Recife, esses 2 últimos com apenas 11 jogos. O Juventude tem até possibilidade, com os 2 jogos a menos, de ultrapassar tanto Fortaleza, quanto Vitória, quanto Santos, né? E o Vasco. O Vasco também.
Pode chegar a 14 pontos, pode chegar até no Inter lá em 13º. Se ganhar esses 2 jogos, é verdade. Ele se misturaria ali, o Juventude tem esse trunfo aí, digamos, de jogos atrasados. Então essa é a classificação. Bom, quero saber o que aconteceu entre Vasco e Botafogo. Acertei, hein? Acertei. Vocês jogaram contra mim, então. Você postou negócio de 1-1. Você tem que palpitar menos com o coração. A Raíza botou empate. Não, você falou 2-1. Aí quando eu botei São Paulo 3-0, o Vasco meteu 3 no São Paulo. Como é que é? Quando eu falei que o Vasco ia perder pro São Paulo, o Vasco ganhou do São Paulo. Pois é, rapaz. Pois é. É a zica reversa, eu tinha Tem que visão. mudar a tática. Tem que mudar a tática. Garone, sabe o que eu ouvi dos vascaínos de ontem pra hoje, ou de anteontem pra hoje, bastante? O cara treinou isso tudo 1 mês pra voltar jogando isso? Principalmente no segundo tempo, né? Acho que o segundo tempo do Vasco foi muito ruim. O primeiro tempo achei um primeiro tempo mais equilibrado, apesar do Botafogo melhor. Mas era um jogo meio que aberto, né? Assim, o Vasco ainda teve algumas chances, não claras. Muito chute de fora da área do Vasco, o Coutinho, o Nuno. Acho que vai se precipitando em alguns momentos nessa tentativa de chutar de fora da área, mas era um jogo equilibrado, assim. A melhor chance foi do Botafogo no primeiro tempo. Uma bola que o Léo Jardim faz uma defesaça. Teve um pênalti que, para mim, realmente foi marcado, depois foi desmarcado, para mim, corretamente. Um toque do João Vitor, mas teve a falta no Nuno. Mas o segundo tempo, quando o Vasco sofre o gol no início da segunda etapa, o Vasco se desorganiza muito. O Diniz, principalmente, o Diniz puxa o Hugo Moura para jogar de zagueiro, tira o Lucas Freitas, entra com o Matheus Carvalho no meio de campo. O Matheus Carvalho não foi bem na partida. E o Hugo Moura vinha fazendo um bom jogo ali no meio de campo. O Vasco, os melhores momentos do Vasco no primeiro tempo, quando subia a linha de marcação para incomodar um pouquinho o Botafogo. E perdeu isso com a saída do Hugo Moura, foi jogar de zagueiro, não qualificou a saída de bola, e o Matheus Carvalho não melhorou o meio de campo do Vasco. Aí o Vasco começou a se perder, e o Coutinho sente, entra o Alex Teixeira, até falei no meu canal sobre isso. Para mim, quando o Alex Teixeira entra em campo, para mim o Vasco desiste de jogar futebol, assim, não é de hoje. O Alex não foi bem em 2022 jogando Série B, não foi bem em 2023 jogando Série A, 2024 ficou quase o ano inteiro sem contrato até reaparecer no fim do ano, e em 2025 também ser uma opção para virar o jogo, para mudar o panorama de um jogo. O Alex Teixeira, a essa altura, acho que é algo que mostra muito de algumas deficiências que o Vasco tem, principalmente em montagem de elenco. E o Payet sabia-se, já que o Payet saía há muito tempo, o Vasco não foi ao mercado buscar um outro 10, porque o Coutinho não tem essa capacidade de jogar 90 minutos. Desde que o Coutinho voltou, o Vasco fez 63 jogos, Coutinho fez 4 jogos só, jogando 90 minutos. Então, assim, o Vasco sabe que não pode contar com o Coutinho 90 minutos, muito menos em todos os jogos. A minutagem do Coutinho é significativa, 50% do que o Vasco jogou desde que ele chegou, ou seja, metade do tempo só ele está em campo. E aí o Vasco se perdeu completamente no jogo, aí ficou muito fácil pro Botafogo, foi muito bem nas mexidas. A entrada do Nathan Fernandes, que perdeu um gol cara a cara com o Léo Jardim antes, já deixava muito claro qual era a ideia do Botafogo, se fechar, jogar no erro do Vasco, e o Vasco errou muito. O Botafogo teve chance de fazer muito mais, inclusive só em contra-ataque. A facilidade que sai o segundo gol do Botafogo é algo escancarado, né? 1 minuto, 2 minutos antes, o Nathan Fernandes já tinha saído na cara do Léo Jardim. Então o Vasco ficou muito desorganizado e realmente é algo preocupante pelo futebol apresentado e muito pela desorganização. Acho que o Diniz perdeu muito a mão do time na segunda etapa e ainda perdeu o Coutinho, que vai ficar fora, inclusive, do jogo de amanhã pela Sul-Americana, jogo decisivo contra o Independiente Del Valle, lá em Quito, primeiro jogo dos playoffs da Sul-Americana. Então custou caro para o Vasco, para um time que ficou 30 dias para descansar, 30 dias para treinar, para implementar sua ideia de jogo e para descansar e recuperar alguns jogadores. Você voltar a fazer uma atuação tão ruim e ainda perder seu principal jogador mais uma vez por lesão, foi um duro golpe para o torcedor do Vasco, que esperou um mês aí para ver o time em campo. Pois é, e o Vasco joga durante a semana, amanhã, né? O jogo é amanhã? Amanhã, contra o Independiente Del Valle, no Equador, já está lá o time, 9h30 da noite, né? Sul-Americana. Semana difícil pro Vasco, jogo com Juventude adiado. E na sequência enfrenta o Grêmio, o jogo vai ser no Rio, vai ser em São Januário. Dessa vez o Vasco não vai vender, né? Porque esse jogo contra o Botafogo mesmo, uma das críticas e merecidas, ao meu ver, a diretoria, foi exatamente o fato do Vasco vender o mando de campo. Mais uma vez, né? Porque o Vasco vendeu contra o Palmeiras, vendeu contra o Botafogo, 2 jogos onde o Vasco perdeu, ou seja, 2 jogos que poderiam ser em São Januário, não que fosse vencer em São Januário, mas o Vasco tem números completamente diferentes e muito expressivos em São Januário. O Vasco tem aproveitamento de mais de 60% jogando em São Januário em Brasileiro. Ano passado perdeu 2 jogos. O Vasco vendeu 2 mandos, perdeu os 2 jogos. Então, assim, por mais que o clube precisa de dinheiro, você precisa administrar melhor seu dinheiro, né? O dinheiro que entra numa venda de mando de campo não vai mudar a vida do Vasco. Mas uma vitória no Brasileiro pode mudar. Significa você dar um salto, você não ser rebaixado, você se classificar por uma competição sul-americana. E para mim, mais uma vez, o Vasco foi muito mal nessa venda de mando.
Poderia perder em São Januário, faz parte do futebol. Agora, você tira uma das poucas armas que esse time tem, que tem muitas fragilidades, mas se faz mais forte quando joga na sua casa diante do seu torcedor. E perdeu essa oportunidade mais uma vez no Clássico. E tendo jogos onde o Vasco já não joga em São Januário, que são os clássicos contra Fluminense e Flamengo. Então, se você precisa vender mando de campo, que se venda de jogos onde você já não vai mandar no seu campo, Flamengo e Fluminense. E o Vasco perde 2 mandos de campo para Flamengo e Fluminense e vende mais 2. Então, de 19 jogos que cada time tem para jogar no seu estádio no Brasileiro, vai jogar 15. Né? E 2 por escolha do próprio clube. Pois é, e o Botafogo ganha o jogo jogando no Mané Garrincha, uma vitória bem emblemática de Botafogo, né? O estádio, o mando era do Vasco. Mas o Vasco nunca venceu um jogo no Mané Garrincha em Brasileiro. O Botafogo vai lá e vence, né? Mané Garrincha inspira o Botafogo. O Bandeira, estreia boa do novo comando. Você sentiu já o dedo do Ancelotinho no primeiro jogo? Já começamos a sentir o dedo do Ancelotinho desde o jogo. Hoje teve a coletiva também. Já estamos sentindo o dedo do Ancelotti. Que perigo. O dedo do filho, né? Estamos sentindo o dedo do filho. Do o pai. Vasco não sentiu do Diniz ainda não. Ainda não. Tá tudo tranquilo. Então, tá. Daqui a pouco você não sentiu um dedo. Assim, eu avisei. O dedo do Ancelotão, todos nós vamos... O dedo do Ancelotão, todos nós vamos sentir. O do Ancelotinho, eu e meus amigos. O Diniz ele vai sentir o dedo, já tá sentindo. Já tá... não sabe ainda que tá, mas tá. Fala, Bandeira. Olha, legal mesmo o jogo no Mané Garrincha e a torcida do Botafogo com ótima presença, assim como a do Vasco. Levou uma bandeira do Garrincha com uma camisa dividida, Botafogo, Seleção Brasileira, histórico, bem legal. E gostei bastante da estreia do David Ancelotti, que assinou a súmula como auxiliar de preparador de goleiro, porque ele ainda não estava no bid. Ele já estava com visto de trabalho, visto para morar no Brasil, mas faltava ali o bid, então ele entrou como auxiliar da preparação de goleiro. E o treinador que assinou foi o Cláudio Caçapa, auxiliar permanente do clube. Mas foi um bom jogo do Botafogo. No início, dava para ver claramente que tinha um time que tinha se preparado um mês, estava treinando, que era o time do Vasco, porque o time do Diniz tocava bem a bola até no campo ofensivo. E o Botafogo tentando entender. Depois equilibrou, o Botafogo termina melhor o primeiro tempo e no segundo tempo vem muito bem. E o que me chamou a atenção, daqui a pouco eu vou até pedir aqui para a gente colocar a minha pergunta na coletiva de hoje da apresentação do David Ancelotti, foi a leitura dele com as informações trazidas pela comissão técnica permanente do Botafogo. Porque o David Ancelotti monta o Botafogo num 4-2-3-1, já com o Montoro como titular pela esquerda, e esse garoto vai jogar muito, joga muita bola, 18 anos, acabou de chegar do Vélez, quebra a linha com drible, personalidade, acelera o jogo e daqui a pouco desacelera, muita personalidade, entendimento do que tem que fazer em campo. E aí, já com o Montoro pela esquerda, o Botafogo cresce e no segundo tempo, logo no início, em transição, o Botafogo com a roubada de bola também do Pantaleão, que já entrou no dele, lugar do jogou Jair, muito, inclusive. Jogou muito. O Verratti não cabeceou. O Pantaleão o Verratti não pegou na bola. Não pegou na bola. O gol do Botafogo é, inclusive, uma roubada de bola do Caio em cima do Verratti. O Ryan vai pressionar, tromba com o Caio nem se movimenta, ele conduz a bola, atravessa o meio de campo, dá o passe pro Vitinho, se eu não me engano. Pro Arthur. Pro Arthur faz o cruzamento. Pro Montoro. Então, é justamente esse entendimento que eu achei bem legal do Ancelotti, porque ele tinha observado um treino e participado efetivamente de 3 sessões de treinamento. Aí o Botafogo volta, no intervalo já tem uma transição boa, só que o passe do Arthur é ruim pro Savarino, deveria ser pro Montoro. Depois disso, tem o gol com o Pantaleão roubando a bola, entrando em transição, e começa o entendimento. O Arthur, ao invés de ir direto para o gol, ele abre, recebe esse passe do Pantaleão. Quando ele dá a bola no Montoro, o garoto tem muita tranquilidade. Muito. Ele não acelera de qualquer jeito, espera o espaço, bate pro gol. Consciente, né? E o Arthur Cabral aproveita como grande centroavante que é. E o que acontece? O Diniz começa a mudar, como falou aqui o Garoni, e tira zagueiro, bota volante. E mais um entendimento legal. Eu estava pensando na entrada do Cuiabano, para o Botafogo explorar o espaço mais pelo lado. O Ancelotti pega o Natan, que é um extremo, e coloca ele por dentro. Ele muda a característica, ele tira um centroavante mais pesado, de maior proteção de bola, e coloca um garoto que é muito rápido por dentro, porque o Vasco estava dando espaço por ali. E entra com o Joaquim Correia também, que é o cara mais do último passe ali, né? Que não acelera tanto. Exatamente. O Joaquim vem por trás no lugar do Savarino, por trás do Natan, o Natan com velocidade. Eu até pensei do Joaquim jogar como falso 9 e o Natan pelo lado. E ali ele matou a defesa do Vasco.
segundo gol sai dessa forma. Mais uma vez, o Montoro recebe o passe do Natan. Ao invés de acelerar, ele gira, espera a passagem do Marlon. É muito bom jogador. Passe por O Montoro elevação. é muito bom. O Marlon dá uma boa assistência, gol do Botafogo, que poderia ter feito mais em outras transições. Então foi uma leitura muito legal para um primeiro jogo. Só o tempo vai dizer se vai dar certo ou não o Ancelotti no Botafogo, mas é uma leitura muito legal. E aí na coletiva eu perguntei a ele a respeito disso, conhecimento. Vamos puxar, vamos ver. Puxar agora. Roda aí a coletiva. Boa tarde, David. Fabiano Bandeira, da Placar TV e também canal Fabiano Bandeira. Mesmo com pouco tempo, esse conhecimento de elenco, no jogo contra o Vasco nós já pudemos ver um 4-2-3-1 com o Montoro pela esquerda, variando ali para o 4-4-2. E no segundo tempo, soluções muito importantes, com a entrada do Natan encontrando espaço por dentro, mudando a característica em relação ao Arthur Cabral, e o Botafogo venceu bem. Como foi feito nesse início, porque foram poucas sessões de treinamento, esse trabalho interno desde o seu primeiro dia, justamente para esse conhecimento do elenco, para a potencialização de jogadores individualmente e também na parte tática. Sim, a ideia contra o Vasco foi um pouco de ser o começo do jogo agressivos, né, no tiros de meta deles. A gente sabe que os equipos de Diniz é difícil roubar a bola, mas queríamos ter essa ambição de fazer a pressão alta no início. Comecei com essa escalação, mas todos vão ter oportunidade. Tem a oportunidade de mostrar nos treinos, todos os jogadores. Sim, eu nos treinos vi que o Natan tem a possibilidade de ser um delanteiro, de ser vertical, e eu achei, junto com a comissão técnica, com o Cláudio, que podia ser um bom câmbio para o contexto do jogo. A gente tinha muito espaço para atacar nas transições depois do gol, e ele entrou muito bem, com muita boa atitude, com as ganas de atacar o espaço, porque se ele está com as costas da defesa, ele pode ser muito perigoso. Eu achei isso bem legal, porque ele mostrou entendimento, ele citou as equipes do Diniz. É difícil tomar a bola das equipes do Diniz. A gente tem essa ambição, tinha essa vontade de ter agressividade. E depois falou sobre essa substituição do Natan, que sempre joga pelo lado, e ele viu o espaço que o time do Diniz estava deixando e botou o Natan para atacar as costas da defesa por dentro. Além, claro, da coletiva ter sido muito boa hoje. Ele falou sobre a competitividade do time e sobre o português, que é mais uma língua que ele fala, porque diz o treinador do Botafogo que é por respeito à torcida, aos brasileiros, a todos que estão aqui. Então ele aprende a língua. Agora ele fala, além do italiano, agora ele fala espanhol, francês, alemão, português e francês. Francês já falei, né? E fala 6 línguas. e falou que não falava uma palavra em português até o meio do ano passado, ou até pouco tempo, não lembro. E aprendeu agora por trabalhar na seleção e agora no Botafogo, de fato. É isso, então o Botafogo venceu na estreia do Ancelotinho. O Botafogo tá chegando ali em cima, né? Tá com 21 pontos, tá a 6 do líder Flamengo. Tem campeonato, tem muito campeonato. Ali o Botafogo ali, ó, nesse momento é o 6º colocado, tem jogo a mais do que o Fluminense, por exemplo, né? Que tem um ponto a menos, mas tem um jogo a menos, vai enfrentar o Cruzeiro agora na quinta-feira. O Fluminense não tá jogando na rodada, mas o Botafogo tá ali no bolo. Pra mim tá ali no bolo. É um time que tá hoje a 6 pontos de Flamengo, de Cruzeiro. Eu acho que para a quantidade de campeonato que ainda tem aí, de 26 rodadas, não, 26 rodadas, é muito campeonato. Ainda tem disputa aí quase 80 pontos. Então, cara, 6, sinceramente, dá para tirar. É vantagem, coisa, né? Mas tem muito campeonato. Tá muito no começo do campeonato. Um terço, né? Um terço de campeonato para alguns times, nem um terço, né? Exatamente, nem um terço ainda completo. É isso, então essa é a classificação do brasileiro. Deixa eu ver os superchats. Bota aí na tela, bota para mim, para ver o pessoal tá falando aqui, ó. O Márcio dizendo o seguinte: Fla é o único clube que amassou o campeão do mundo. Deve ser. Obrigado, Márcio. Obrigado ao Cláudio. Lá vem mais Xoxopau mandou uma mensagem pelo Pix. Em primeiro lugar, o boné do Arroto é muito forte. Parabéns. Botafogo tá montando uma seleção. Já mudou tudo. Campeão do Brasileiro, Copa do Brasil e Liberta.
2025. É a tríplice coroa do Fogão. Porra! A depressão é euforia, né? O Ancelotinho tem um plano, Beto Júnior. Então, do Ancelotinho, eu só posso falar uma coisa, assim, no jogo, que é um recorte muito curto, né, mas ele mostrou, no lance da substituição, uma visão, uma leitura boa de jogo, que não parece simples, mas... Então vamos falar do Fogão? Pode ser. Vamos. Tem muito técnico que não faz a leitura assim, chegando no clube. Cara, e ele mostrou ter uma boa leitura de jogo. Agora, se vai dar certo, se vai ganhar jogos em sequência. Agora, ele tem um elenco interessante nas mãos que deve receber mais jogadores do Botafogo, né? Deve receber mais jogadores. Tem um colombiano agora, esqueci o nome do colombiano chegando. Paulinho podia me ajudar. Esqueci Renteria. o nome. É João Ares, não. Renteria. Renteria era bom jogador, pô. Outro dia o bom Rodadiega fez um gol. Rodadiega! Quando tava no Bahia, ele fez um golaço aí no Bahia que ele tava, né? Não, ele fez agora um gol de título colombiano. Tá com 39 anos. Alguém contratou um atacante colombiano que era o artilheiro do Colombianão, o Atlético Paranaense pra Série B. A maior contratação da história do Atlético, 26 milhões de reais. Esse tá cheio no colombiano. Barreira, isso. Barreira. Dizem que é a maior promessa do futebol colombiano, né? Pô, lembra aquele baixinho que jogava no... Baixinho de trancinha colorida, que todo mundo queria? Jogava onde? Jogou no Barranquilla. No Barranquilla. Jogou no Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Uns catos. Era ele e Theo Gutierrez o ataque. Mas aqui Dito isso, primeiro que chegamos a 2.000 likes. Aê! Vai virar? 2.200, né? Vira só atenção. Dá uma palhinha, A palhinha de... Vai. Atenção. Aí, deixa na linha, deixa assim, ó. Deixa aqui, ó, mais um pouquinho, desfaz. Para. O João Kleber, né? Assim. Vamos virar, aí fica bom. Agora vai ficar ó. Aproxima aí, ó. Vai. Fixa no cenário agora, hein? Olha lá, olha ali. R$250 a entrada com direito à consumação, esse valor. É o preço que eles pagaram pra entrar nesse lugar. Isso eu cravo. Deixa quietinho. Fui depois, outro dia. Graça, né? Não, R$250, mas convertia tudo em consumação. Olha aí! Pagava pela vista lá. Olha lá, ó. É o 2, da 3, Balenciaga. Olha a camisa da Balenciaga! A camisa da Balenciaga é loucura, tá? A camisa da Balenciaga é loucura. Olha o drink, mostra o drink na mesa ali, ó. Ali. Não, quase que esse zoom aí com esse short. O short tá tão culto que quase a bola foi pro lado aí, pô. Amizade. Vai ficar aqui no cenário aqui na mesa mesmo. Bota ali. Do lado do tigrinho. Isso. Dito isso... Ai, mandaram aqui, União Sinistra. Paulinho, eu te mandei União duas Flume fotos Fogo aí. da Gama, né? Tipo... Dá pra confiar nesse embalo? Não, calma que tem uma... Desculpa. É que tem uma boa mensagem. rápido, Felipe Bogeia. O Cantarelli tá a cara daquele maluco que fala correr é bom demais com esse bigode. É igual. Palmas para treinador PP. É esse? Botafoguense, exatamente. Você vai falar o correr é bom demais, pra ter esse corte aí, né? Então, eu não sei falar no tom que ele fala, eu acho. Você consegue. Correr é bom demais. Correr é bom demais! Eu não sei, então eu tô rouco. Ele... Pega o óculos dele de corrida, Ele já passou correndo aí, foi correndo pra Leopoldina. Correr é bom demais! Aí foi correndo no recreio e roubaram ele, pô. Ele foi correndo, tava na marca agora. Olha a foto pra quem não sabe quem é. Ali, ó, pra quem não sabe quem é. É igual ali, ó. Caraca, igual. Palmas para o treinador PP, me amarro, sou fãzaço. Roubaram ele lá no recreio, mano. Roubaram ele no recreio? Ele tava dizendo. Mano, faz a carinha que você fez de novo. É igual. É mesmo. É igual. Um abraço pra ele. Cara, o bom que se chamar ele agora pra ele participar, que ele sai correndo onde ele estiver. Vem até aqui, gerando conteúdo. Ele vem gerando conteúdo até aqui. Chega aqui, ele participa do charla. Mano, ele fez uma, pra tu que gosta, das quadras de escola de samba.
Foi correndo? Pô, ele começava assim, nas quadras do grupo especial, se eu não me engano. Aí ele sai da quadra da mocidade, mano. Olha pra tipo assim, chegar a Mangueira pra Nilópolis. Não, mas ele fez isso. Ele fez isso. Eu sei. É loucura, insanidade. Ele correu a Avenida Brasil inteira, mano. Cara, isso é maluquice, mas ele fez. Ele é foda. Não, ele passa por um lugar, ele fala, esse aqui é sanhaço, hein? Ele é corajoso. Pô, ele passou correndo várias vezes ali no túnel, que não é rosa, Não, que, pô, diverso. Não, lá é tranquilo. Eles roubaram ele no recreio, perto da minha casa. Lá é perigoso, o recreio tá complicado, o recreio tá complicado. Não é rosa, tá em paz. Gil Celso. Aí, Mike, o Luciano mandou, maluco corre a uma e é assaltado aqui no recreio. Cara, treinador PP, fera demais. Boa, PP! É aquele prova que pode correr em qualquer lugar e tal, perto da casa da galera. Isso é maneiro demais, né, mano? E é isso. Dito isso... E o fogão? Você acha que... E o fogão? O que a gente viu no sábado, premissa de um Botafogo que tá quantos pontos do Flamengo? 6. Te deixou esperançoso esse primeiro jogo do Ancelotti pro futuro então, do Botafogo? Então, mas ainda não. Tá muito pouco, ainda acho pouco, eu quero observar mais assim. Teve uma alteração que eu achei muito foda. Que 3 aí, pontos. Resta, eu não vi a coletiva do Caçapa, né? Porque o Caçapa ficou... bom lembrar, né? O Ancelotti ainda não tava com a licença, então o Ancelotti foi inscrito como auxiliar e o Caçapa era o treinador. Boi, velho, pedalada, bonito. Rolou já isso com o Bruno Lage, se eu não me engano, no Botafogo. Bruno Lage... o Bandeira contou aqui. Exatamente. Aconteceu isso com o Apolinho, por lá atrás. Não, mas... Mas com o Apolinho aconteceu em todos os jogos. Não era na estreia. No início, todos, né? Dito isso, eu acho que teve uma alteração muito foda que foi a entrada do Nathan Fernandes. De 9. Por causa do espaço que ele tava vendo. Foi uma alteração que eu acho que sacramentou a vitória contra o Vasco, assim, porque quando entra o Nathan Fernandes, o Botafogo, o que foi? O Botafogo saca o Arthur Cabral, e aí entra o Nathan Fernandes e fala, pelas características, o Joaquim Corrêa deve ficar de 9. Mas ficou ele. E não, o Nathan Fernandes, que normalmente atua aberto, atua de 9, eu não tinha visto isso ainda acontecer. Ele deixou na esquerda. Ele quis montar um ataque mais móvel. E acabou porque o Vasco tava deixando um espaço muito grande na intermediária de defesa, né? Ele pegou um jogador de velocidade e colocou ali. Mas subiu com tudo. Tem muitos méritos do Botafogo, mas o segundo tempo... mas o Almirante falou isso aqui, assim, mas foi uma alteração... Já tá de um jeito que vamos segurar pra não levar foi mais. Uma alteração, foi uma alteração que me impressionou. Primeiro que o Nathan Fernandes não entrava nos jogos do Botafogo. Um cara que foi contratado, que eu acho que é um bom jogador, pode ser... Ele foi contratado e tava na seleção. Ele se machucou primeiro, demorou um tempasso pra voltar, mas quando volta, assim, não era uma opção que você via em campo. E foi uma opção que, além de você não ver... O Cruz estava na frente dele, né? Não, mas ele não é atacante, centroavante. Sim, só que eu tô falando, o Juan Cruz de entrar no jogo. De entrar no jogo bem na frente dele. E além dele não ser uma opção, ele surge como uma opção numa posição que não é a dele. E mata o jogo. Ele sai uma hora na cara do gol, dribla o goleiro e a bola vai pra fora. No final. Na sequência ele faz o gol. Uma bela jogada que ele participa, jogada, um touro que... Contra-ataque de pé em pé e segura, que eu falei, geralmente o jogador jovem acelera sempre. Naquele momento, e era final do jogo, pra matar o jogo, ele segura, tem a frieza de dar aquele currupio, esperar, e aí ele acha o Marlon, e o Marlon, uma frieza também de esse lance do Montoro lembra muito quem? Almadinha? Lembra. Só que o Montoro é bem mais novo, né? Sim, é bem mais novo, tem mais velocidade, não é? Ele faz essa jogada de desacelerar. O Mara no Botafogo tinha 23 anos, o Montoro tem 19. Tem então, cara, assim, não, ele tem cara de 13. Anos, ele vai chegar na idade normal. Ele tem cara de 13 anos. Duas belíssimas observações do Botafogo, algo que o scout, setor de contratação do Botafogo, vem fazendo. Primeiro, essa aposta num jovem jogador argentino e tal, que é o Montoro, que parece ser um jogador que tem potencial pra ser criativo, né? O Betão falou isso. Me impressiona já ele ser um jogador que tenha o timing do jogo com a idade que ele tem. De balanço toda hora, né? Calma, tranquilidade. Primeiro indicativo de grande jogador é isso. Calma. É um jogador que, apesar da idade, não acelera o tempo todo. Por exemplo, você vê. Quantos minutos ele atuou? 18 esse ano. Quantos minutos ele atuou? Ele entrou titular que ele entrou, né? Não, ele já entrou titular. Mas, por exemplo, ele foi substituído
Não, dá pra jogar no jogo todo, porque isso aí já no final que ele passa no jogo. Então, por exemplo, jogador dessa idade normalmente cansa. Cansa, Então, assim, por exemplo, anos, a jogada do gol, por exemplo, é quando, já estaria em declínio físico. Mas não, por exemplo, ele tá o time exato, então assim... Aí o cara cansado... Fisicamente também não tá pronto ainda, porque a gente tem uma loucura, ele fala, 17 anos eu corria. E é ao contrário, o moleque de 17, 18 anos não tá pronto fisicamente ainda. Ele fez 18 surreal. Isso 17 é de abril. Ele é 17 de abril de 2007. Ouviu porque... Ele é de quando? Quando eu trabalhei no rádio, meu Deus, a galera tinha essa mania, assim... Como é que, pô, até os mais antigos, assim... Ô, que absurdo, tá com câimbra, já tá pedindo aí. Novo, porra, novo, o cara tem 17 anos. Além de não saber correr direito, correndo ainda fisicamente não tá pronto ainda, a maioria. Maduro, não tá com você vê a diferença quando é tipo um Hendrick da vida, que é muito forte, o André do Fluminense, é o moleque que sobe que fisicamente ele é diferenciado. Isso faz muita diferença. O normal, quando sobe franzino assim, é muito difícil aguentar. Felipe Gabriel vomitava sempre. Vê se tu se sente velho. O cara é de 2007. Eu tava outro jogador pra completar que eu queria falar, de novo um achado do Botafogo, e aí, conversando com a galera do Botafogo, eu sabia que ele era já observado desde o início da SAF. Nosso Pantaleão. Caio Pantaleão, mano, o Botafogo achou um zagueiraço. Coronel da zaga. Porque assim, era uma parada, saiu o Jair, que o Jair já chegou jogando muito bem na vaga do Bastos. Tinha mostrado o futebol no Santos, né? E o Botafogo já tem o zagueiro, mano. Já não precisa, pro titular não precisa mais contratar. O ponto forte dessa gestão do Botafogo é essa, né? O scout é o ponto forte do Botafogo. Sim, Rafael, Alessandro. O Caio constrói o primeiro gol. Isso. Ele, além de ganhar todas defensivamente, ele construiu o primeiro. Ele ganha 2 divididas, sai, abre o jogo pro Arthur e tudo mais, assim. Eu tava vendo as lives de Vascaíno, o pessoal cara. Puto. Meu irmão, de onde saiu esse zagueiro? Cara puto da vida, porque campeão russo. Então, e o Botafogo já tinha observado. Desde 2022. O Botafogo monitora desde o do Luiz Castro, lá no início da SAF, o Botafogo já queria trazer. Meio de 22. Ele tava na Rússia há 6 anos, eu acho. Ele foi do... Krasnodar? O Krasnodar é o campeão russo, quebrou a sequência do Zenit, né? Ele tem cara de novo, quantos anos ele tem? Tem 31, eu acho. Acho que não é zagueiro pra jogar, pronto. Chegou pronto e, mano, maduro, assim, forte. E chegou jogando, não tem adaptação. E agressivo na área. É uma coisa que a gente pede também. 29. Porte de zagueiro. Ele tem um porte de zagueiro. Não, já estreia bem contra o Palmeiras. Ele entra, o primeiro jogo dele é contra o Palmeiras. Que o Jair vai meio que pro sacrifício no jogo. Isso. Ele ia jogar... Aí sai os 10, 15. Eu não vou fazer juízo ser melhor ou pior, mas o perfil físico lembra do Adrielson. Perfil físico. E quando o Botafogo apareceu no Botafogo, todo mundo... Eu não conhecia, ele tinha chegado no Náutico, o Adrielson no esporte. No esporte. Jogador de muita força física, de posição. Posição, E agora, de antecipação. Ele se antecipa. E agora, falando do outro lado, são inúmeros pontos que a gente pode bater. E o Vasco, até hoje, não consegue acertar um zagueiro, pelo menos um zagueiro. O João Vitor é um negócio assim, foi salvo por uma falta, que foi pênalti. A bola foi na mão dele. E é uma atrás da outra. Ele falha constantemente. É um negócio... Em jogos diferentes. E aí o Vasco contrata o Maurício Lemos pra ser o zagueiro titular absoluto que fosse, que fosse fazer dupla com o João Vitor pra dar um pouco de experiência pra ele e fazer a zaga do Vasco melhorar. E o Vasco com um mês treinando, um mês sem jogar, volta, ele nem entra. Deve ter algum meio da partida. Ele nem entrou no meio do jogo. Mas aí eu quero que alguém fale pra gente, né? E aí fica tudo na dúvida. O que tá acontecendo? Mas a dúvida do quê? De colocar o Hugo Moura ou não colocar o Maurício Lemos ali? Não, né? A dúvida é o Maurício Lemos não ser titular. O Maurício não é nem ser titular, ele não joga. Ele não joga, ele não joga minutos. Assim. É o que a gente debateu no segundo tempo ele não entraria. Com o Diniz ele não entraria, porque a gente sabe que o Diniz tem essa questão de botar o volume na zaga. Agora, de começar jogando. Mas já pegaram ele no Atlético meio bichado. Já pegou no chão, mas é porque... Mas aí que tá. Bichado é uma palavra escrota, mas... Problemas, sim, problemas físicos. Mas a questão... Mas é muito difícil no momento... Qualquer momento pode... Porque o Vasco precisa muito de um cara desse. Mas é muito difícil no momento que o Vasco tá financeiramente, você não trazer um jogador que vive algum problema na carreira. É muito difícil. Mas difícil. Se a gente pegar o todo que o Vasco investiu, se o Vasco investisse mais correto, dava pra trazer gente melhor. Sim. O Vasco gastou um dinheiro. Não, gastou. Não é que o Vasco gastou. O Lemos veio 3 mariolas. O Lemos veio de graça. Não nessa janela, nas outras, né? Sim. Mas é que isso me perturba, porque parece que o planejamento do Vasco não existe. Mas eu acho que... Porque você traz... Tá beirando isso aí. Não, porque você traz... porque a gente já bateu. Pedrinho e Felipe Maia. O Admar chegou a ter quanto tempo? Um mês? Chegou a ter um mês, aí tem o mérito. Tem o mérito da renovação com o Léo Jardim, mas, dito isso, é o goleiro mais bem pago do Brasil.
Também tem esse ponto. O Vasco tem dinheiro pra ter o goleiro mais bem pago? mais bem pago do Brasil. Do Brasil. É foda, né? É o goleiro mais bem pago do Brasil. Ele é bom. Leonardo Jardim. Ele é pica, mas ele não é o melhor goleiro do Brasil. Ele é o melhor goleiro do Brasil. Não é. Eu acho que em algum momento Já foi. Mas não é. Mas tá top 3, né? Mas ele é importante pra caralho pro Vasco. Se você pegasse o Fábio, Isso é discutível. E tá com uma multa de 10 milhões de euros se alguém da Europa quiser. É um dinheiro que é muito caro pro goleiro, que dificilmente vai ser pago. Acho que e sempre pega goleiros novos pra poder trabalhar. Geralmente é isso. Não, mas eu acho, assim, E aí também eu volto a bater na tecla. Não é uma renovação, né? O Admar também fez com o Coutinho, que o Coutinho rescindiu com o Aston Villa e agora... Mas você não acha, de novo, vou bater na tecla que eu sempre bato. Pra mim, o grande problema do Vasco é elenco, mano. Mas, então, mas aí que tá... Você não tem já uma zaga... Você concorda comigo que você não tem uma zaga titular? Você não tem. Titular, não tem. Então não tá falando nem de substituto, tá falando da atualmente zaga é João Vitor e Lucas Freitas. Eu acho que o Thiago Mendes, que chega um jogador acima do nível dos que o Vasco tem no meio de campo, de todos eles. Assim, tem que ver como é que vai estar fisicamente, mas... Acho que o Coutinho segue devendo. Assim, é um jogador que faz bons jogos e... Machucou novamente. Tem lampejos e tal. Não vai jogar amanhã. É um problema. Mas assim, eu acho que não tem como fugir do elenco, cara. Eu sempre falo isso aqui há muito tempo. Eu falo, mano, faz um teste, torcedor do Vasco. Mexe no time no intervalo. É uma parada muito complicada, cara. Mas aí se ficar nisso, você vai... Mas tem que contratar, Não, tem que contratar. Mas é não tem, o que a torcida do Vasco mais pede é a contratação. Só que diante do que o Vasco tem... Tem duas pessoas que acreditam nisso. O Pedrinho e o Enzo. Eles oitavo melhor elenco do Brasil? Não tem como isso. Calma. O Vasco... Calma. Você vai... Tá acontecendo o Vasco. Calma, fica calmo. Ele não acredita mais nisso. Fica calmo. Mas assim... Calma. O teu ápice do ano já foi. Fica calmo. O teu também que foi eliminar a Ferroviária, pô. Cada um com seu ápice aqui. O meu não tem nem ápice. Não, o meu não tem nem ápice. Tem sim, cara. Fogo, janela. Mas mexe no... Mas aí, qual alteração? Mas Cantarelli, o Mirassol tem elenco. Sim, o Ceará que ganhou ontem do Fortaleza e possivelmente vai demitir. É isso. Pedro postou nota. O Vasco não pode jogar contra o Botafogo e não disputar a partida, pô. O que eu fiquei era que o Vasco poderia ter tomado 5-0 do Botafogo. Qual alteração o Diniz poderia fazer, na sua visão? Mas não é alteração. É feio, jogar mais fechado, é alteração. Né? É você entender o jogo em certos momentos. É jogar mais fechado. É você entender o jogo em certos momentos. É você perceber. É o que o João realmente tá falando. Tinha um certo momento do jogo. Tá foda. O Vasco não ia buscar nada. Até pelo teu argumento de questão de opção de ataque. Concordo contigo. Entrou um DVD parado muito tempo. O DVD voltando de lesão. Mas aí que tá. Falta tato. Falta tato. Deu correria ele na frente. Falta tato. Tanto de quem montou o elenco, tanto de quem tá agora no comando, que é o Fernando Diniz. Alex Teixeira não é opção. Não dá, O Alex Teixeira, ele não existe. Finge que ele não existe. É pra fingir que ele não existe. Ele não pode ser relacionado. O Pedrinho tem que tirar ele dessa situação. Não pode. O Souza, que é um cara que eu critico bastante em questão de postura e tal, teve postura, chegou e falou assim: me tira, já que eu não sirvo, me leva embora. O Alex Teixeira continuar no elenco e continuar entrando no jogo é um escárnio pro torcedor. Mas o torcedor não pediu pra estar lá, né? Foda é isso. Mas o torcedor não entende isso. Mas, cara, eu sempre falei isso. Esse elenco, e agora eu não tô zoando assim, esse elenco e o Diniz é uma combinação que eu acho muita loucura. Eu sei que o Diniz pode tirar mais, mas esse elenco tem jogo que tem que jogar fechado. Tem jogo que o Diniz não faz isso. Não vai fazer. E vai ter jogo que tem que fazer isso. Só que o Diniz tem o princípio do jogo dele acima de qualquer coisa. Mas então, já conseguiu vitórias que o Vasco acho que não conseguiria sem ele. Mas essa conta não vai fechar, essa conta não vai fechar. Você sabe que ele é muito 8 ou 80. Por exemplo, ele é o cara que ganhou de 3-0 no São Paulo no Morumbi, demitiu e fez o Zubelzi ser demitido, e é o cara que não disputou contra o Botafogo. Mas é porque na maioria dos jogos, o Vasco com esse elenco tem que jogar fechado. Então, eu não consigo afirmar isso porque ele já provou. Por exemplo, o Vasco perdeu pro Bragantino de 2-0, com o Bragantino dando 3 chutes no gol, 2 certos. E o Vasco tendo 20 chutes no gol. O Vasco perdeu de 2-0, perdeu. O Vasco jogou mal essa partida? Não, é a leitura do jogo, Tá ligado? O ponto é esse. Eu acho que ele foi mal contra o Botafogo. As 2 últimas partidas antes do contra o jogo do Botafogo não foram também, ruins. Né? Que é tá, mas tem uma parada culpa da carreira inteira. Do Fernando Diniz. Contra o Botafogo não, também. Diniz clássico na carreira dele inteira. Exato, mas Diniz clássico na carreira inteira é uma loucura, pô. Agora, só pra completar. Você não acha 13 jogos, isso foi 14, 9 derrotas. Já. Essa questão de mexer, tipo, não pesa pra caralho. Tipo, o cara não poder mexer, não poder botar quem tá no banco. Cara,
Cara, mas... Mas você falou, Alex Teixeira não pode entrar. Não, é só ele. Aí você vai botar o DVD... Só que aí que tá, o Vasco lesão. não trouxe esse ano, fez de tudo pra trás. Ficou um mês, mais de um mês, tentando negociar com o Garré. Trouxe o Garré. O Garré tá atrás do Alex Teixeira. Ele entrou depois. Não, ele tá atrás do Alex Teixeira na fila. Não faz o menor sentido. Sendo que a discussão lá atrás era que o Garré não é ponta, é meia. Aí sai o Coutinho que é meia e entra o Alex Teixeira. O Teixeira não é meia, Alex Teixeira Existe um relato de que o Alex Teixeira treina bem? Porque então, eu já ouvi... Mas é que foi o que o Fernando Diniz falou na coletiva. Ele falou que o Alex Teixeira treina muito bem. E aí, por isso que ele dá a opção pro Alex Teixeira. Ele, infelizmente, tem que escalar, gente. Mas talvez nessa frase está também que o Garré não treina tão bem. Também, assim. olha, o Vasco também... Pelo menos não melhor que o Vasco também é. Eu sei que o Vasco é católico, historicamente, mas estava na hora de fazer alguma coisa. Ou no catolicismo, porque... Não tá tão ruim. Nas contratações que o Vasco fez, que tem no grupo dele, é claro que você pode gostar ou não, mas assim, o ataque do Vasco hoje, com o que o Vasco tem na mão, seria o ideal jogar Adson e DVD. Aí um tá voltando, o outro tá quebrado que não volta esse ano, o Adson se machucou de novo. Sério? O Tibia serve pra fora o ano sério. E já tinha machucado antes também. Sim, ano passado. Aí assim, aí o Vasco também, mesmo com pouco que ele tem... sorte também, eu concordo contigo. Aí arruma uma SAF, a SAF Mambembe. Porra, também tem que... Não, tudo dá errado. Juntar um banho de arruda. Só que ao mesmo tempo... Terça-feira tem um jogo o Ryan, que era a opção de banco, hoje é titular. Só que ao mesmo tempo, você olha a tabela, você vê lá, o Vasco tá junto com... O Grêmio tá passando uma péssima fase. O São Paulo tá numa péssima fase com o elenco melhor do que o do Vasco. O Inter tá lá numa péssima fase. Com o elenco melhor que o do Vasco. Com o elenco melhor que o do Vasco. Então, tipo assim, o Vasco perdeu pro Botafogo, jogou mal, mas não é também algo absurdo assim o que tá acontecendo. Você vê os outros clubes melhores que o Vasco numa fase pior. Mas tem que contratar, isso é óbvio. O cara não conseguir mexer, o cara não tem... O Diniz hoje, pra mim, do meio pra frente, hoje não ele, tem opção então, pra mexer. Hoje ele não tem ponta direita. O ponta direita reserva antes era o Adson, agora não tem. Cadê o Lloyd Augusto? O Ryan, se o Ryan se machucar... o Lloyd? Não era o Lloyd? Não, o Lloyd teve que voltar. Mãe, né? Ele teve que voltar por causa de enterro da mãe. Mas você não do tem, avó, o DVD assim. tá voltando de lesão até... Beleza, aí você não tem um centroavante pra substituir o Isso Verret. é inadmissível. Você não tem um reserva que é só o Lloyd, ou é ele ou não é. E ainda tem mais um ponto. E aí que renovou recentemente. E aí o Adson quebra a perna. Pô. Não, mas é um elenco muito renovou deficiente. recentemente com o Ryan, mas o Ryan pode sair agora. A qualquer momento. Então, ele pode sair. Aí tira o João Vitor do time. Não, o João Vitor não pode jogar. Tá bom, vamos jogar com quem? Lucas Freitas e... Então, Lucas Freitas e aí tem o moleque da base que foi titular. Precisa ter material. Eu acho que a torcida do Vasco precisa entender que o Vasco precisa ter material humano. O Vasco não tem hoje. O Vasco tem um No mercado do Vasco se especula alguma coisa? Sabe? Olhe lá. Atualmente, E olhe lá. não tem nome nenhum. nenhum. 11 contadinho com uma zaga ruim. Essa é a minha visão. O último que eu ouvi, só que parece que já ruim. caiu, é um português reserva do Lille. O Vasco também tá insistindo muito nesses jogadores refugos da Europa. E eu acho que não é o melhor caminho agora. O melhor caminho é ver aqui no Brasil, ver Série B, ver caras que estão resolvendo jogos, caras que são protagonistas. Não são jogadores de barragem. Eu acho que o Vasco precisa... Bahia vem Luciano Juba, Eric Pulga, tudo aqui de dentro. O Vasco tem que olhar jogadores que estão sendo protagonistas em alguma equipe, que tenha valor financeiro pra chegar lá e tirar, pra ele chegar no time do Vasco e resolver o problema. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.